Oi, pessoal. Então, a gente vai fazer a correção dos exercícios, tá? Que, na verdade, é a prova, né? Foi um pouquinho difícil, sim, tá? Tanto que eu passei para vocês umas dicas depois, né? E espero que vocês tenham conseguido responder. Determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico inicialmente neutro, ou seja, inicialmente esse condutor não tem carga nenhuma, tá? Então, para que ele fique com carga elétrica a -1. Se ele está neutro, ele não tem nenhuma carga, né? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui, ó? O Q é a quantidade de carga que esse átomo, esse condutor aqui, recebeu, né, no final. N é a quantidade de elétrons e E é a carga de um elétron, tá? Então, o que acontece aqui nessa conta? Ele já te deu o valor da carga final desse todo que ele está te pedindo, né? Ele quer saber a quantidade de elétrons, então ele quer saber a quantidade de N. Então, -1, ele veio, colocou aqui no lugar do quê? O N é o que ele quer saber. E o E não muda esse valor, vale 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Essa é a carga de um elétron. Então, o que ele quer saber aqui? A quantidade de elétrons que passou. Então, eu substituí o valor, pois 1, jogando aqui na fórmula, né? Eu tenho que isolar o meu N, tá? O meu E estava multiplicando, passa aqui embaixo do Q dividindo. Então, o Q ficou em cima, dividido pelo E, certo? Fazendo essa conta de -1 dividido por 1,6 vai dar 0,625 vezes 10 a 19. Por quê? Como a gente está trabalhando aqui com uma potência aqui, a gente não, e esse aqui não tem, a gente apenas o quê? Faz a divisão, inverte os valores e por isso que ele se torna positivo. Quando tiver essas potências assim, com 10, que a base é 10, a gente mantém a base e vê o que a gente vai fazer com o expoente, né? Ou subtrai ou soma, né? Ou aqui no caso, como não tem, esse aqui de cima não tem, eu apenas inverti o valor e coloquei aqui, tá? 2. Sobre os processos de eletrização. Atrito, contato e indução. Atrito, contato e indução. Olha lá, ele não rela na indução. Ao final do processo de eletrização, pode ser que apenas um dos corpos tenha uma carga elétrica alterada. Quem fez isso foi a indução, tá? A indução, ela te induz a mudar, tá? A sua carga. Não necessariamente os dois mudarão, apenas um. Processo de retirar ou acrescentar elétrons em corpos por fricção. Falou em fricção, é atrito, ó. Tá relando no outro, tá? Atrito. E processo em que ocorre compartilhamento de cargas elétricas. Então, contato, ó. Compartilhei elétrons através do contato. Então, CAB, a ordem certa. 3. Um bastão isolante é atritado com tecidos e ambos ficam eletrizados. É correto afirmar que o bastão pode o quê? Ter perdido elétrons e o tecido ganhado elétrons. Por quê? Como o bastão é isolante, certo? Como ele é isolante, ele é atritado com um tecido, tá? Ele não consegue o quê? Ganhar elétrons com isso, porque ele é isolante, então ele vai perder e passar para o tecido, certo? 4. 3 pequenas esferas metálicas estão eletrizadas com... Então, eu tenho 3, A, B e C. Uma tem 3, a outra tem -2 e a outra tem 5.
Determine a carga de cada uma após o contato simultâneo dessas três. Então, o que aconteceu? As três tiveram um contato, certo? Equilibraram a sua quantidade de carga uma com as outras. Como são três, ou seja, eu juntei a carga das três, dividi por 3 e tem uma carga para cada um desses aqui, para o A, para o B e para o C. Então, olha só. 3, mais 3, menos 2, mais 5, vai dar mais 6, porque olha só. Mais 3, menos 2, vai dar 1. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 3, que é a quantidade dessas esferas, 2, tá? Era simples essa conta, não precisava colocar esse que aqui, tudo aqui, tá bom? Para complicar a situação, tá? Então, fazendo a conta lá, são 3 esferas, cada uma tem uma carga. Elas têm um contato, ou seja, elas têm as trocas das cargas nesse contato, né? Há um equilíbrio. Nesse equilíbrio, cada esfera ficou com a mesma quantidade de carga, que foi 2 aí no caso. 5. Considere os materiais a seguir: madeira, vidro, algodão, alumínio, ouro, porcelana, prata e plástico. Quais deles são bons condutores? Todos que são metais, tá? Então, olha só, o 4, alumínio, ó, ouro e prata, tá? Tudo que são parte dos metais são bons condutores elétricos. Madeira não é bom condutor, madeira é isolante. Vidro não é bom condutor, tá? Então, a gente tinha que analisar isso daqui. Então, falou em metal, é bom condutor. Essa 6, concordo com vocês que ela é bem complicadinha, tá? Essa parte vocês vão aprender melhor no ensino médio, ok? Então, eu não vou aprofundar essa matéria com vocês. Um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica constante, ou seja, não para, é um fluxo contínuo, tá? Com intensidade de 10 amperes, sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 a carga elementar de um elétron, faça a seguinte conta. O módulo da carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor durante 1 segundo, tá? Então, ele queria saber durante 1 segundo. Então, eu sei que a intensidade da carga, olha só, a intensidade é igual à quantidade de carga que passa por um determinado tempo, ou seja, se é 10 a quantidade de carga que passa por 1 segundo, qual vai ser a intensidade desse condutor? Vai ser o quê? De 10 Coulomb, tá? Porque se é durante 1 segundo só que ele queria saber, então é 10 dividido por 1, que vai dar o 10. E B, a quantidade de elétrons, quando fala em quantidade de elétrons, é essa fórmula, Q igual a N vezes Z. Ou seja, qual é a quantidade de elétrons que passou durante esse 1 segundo? Se o Q vale 10 e o meu E vale 1,6, então eu tenho que saber o valor de N. Lembrando, ó, o Q, o E, eu fico querendo saber o valor de N. O E está multiplicando, eu passo dividido. Então, é Q dividido por E. O Q vale 10 e o E vale 1,6. Fazendo essa conta igual aquela lá. Lembra que eu falei? Quando eu tenho base... Oxe, gente, deu um branco aqui agora. Quando eu tenho a base 10 para trabalhar, eu mantenho ela, tá? Então, é 10 dividido por 1,6, que vai dar 6,25, vezes 10 é 19 elétrons, que passa por essa corrente elétrica, né? Que passa por esse fio de cobre em 1 segundo, tá? 7. Qual a intensidade da corrente elétrica que percorre uma resistência de 7.500 ohms quando é aplicada sobre uma tensão de 10.000 volts? Então, olha só, o U igual a R vezes I. R é resistência
e a intensidade, tá? Então, ele quer saber o valor de I, ele quer saber o valor da intensidade, ok? Então, ou seja, ó, o U, ó, então a intensidade fica como? O R está multiplicando, passa dividindo. Então, o valor de U é 10.000, que é a tensão. O valor de R é a resistência, que é 7.500. Fazendo essa conta, 10.000 dividido por 7.500, 1,3. Essas contas, pessoal, elas, como eu já disse, elas são bem complicadinhas para agora para vocês, tá? E vocês vão aprender a aprofundar isso melhor quando vocês estiverem no ensino médio e terem a disciplina de física, tá? Então, aqui é só para a gente dar uma pequena introdução para vocês, quando chegarem no ensino médio, não chegarem tão perdidos e nunca terem ouvido falar disso, tá bom? Os básicos que vocês têm que aprender nesse momento são os processos de troca de, vamos dizer assim, de troca de energia, né? Que é o atrito, a indução e o contato, que é isso que vocês têm que saber no momento. E saber interpretar como montar uma conta, tá? Então, aqui vocês sabendo, mesmo olhando na apostila, tá bom, pessoal? Não precisa saber de cabeça essas fórmulas, tá? Para agora, tá bom? Só quando vocês forem prestar um vestibular, né? Que até lá a gente não sabe como que vai ser também. Mas, assim, vocês sabendo como interpretar a fórmula, sabendo aonde colocar os valores de forma correta, tá? Isso já tá ótimo para agora, para vocês saberem. Ó, outra aqui, a 8. É a mesma conta, porém ele quer saber outra coisa lá. Ele te dá o valor de U e o valor de I, ou seja, ele tá te dando o valor da sua tensão, tá? Que é o U. Ele quer saber o valor da sua resistência, ok? Então, eu isolei o meu R, olha lá, o I estava multiplicando, passa dividindo. Então, R igual a U, que é 240, dividido por 2, ok? Que é a intensidade da minha corrente que circula dentro dessa lâmpada. 240 dividido por 2 vai dar o valor da minha resistência, que é 120. 9. Escreva verdadeiro ou falso. Pilhas são geradores que transformam energia química em elétrica. Verdade. Então, pilha, bateria, tá? Tudo isso são energias químicas que orientam os meus elétrons de forma contínua, né? E transformam em energia elétrica, seja em energia luminosa, seja em energia de movimento. B. Os interruptores são usados para ativação e desativação de circuitos elétricos por meio da interrupção do caminho. Verdade. Ou seja, quando eu aperto lá o meu interruptor, eu dou uma separadinha nos fios e é onde eu paro a minha corrente elétrica. C. Para uma mesma tensão, quanto maior a resistência, maior tende a ser a corrente elétrica. Não, tá? Olha lá, ó, para uma mesma tensão, se a resistência elétrica aumenta, a corrente elétrica diminui, porque fica mais fácil para os elétrons se moverem, ok? Anotem isso daqui no caderno de vocês, na apostila aí de vocês, ok? E D. Para uma resistência constante, ou seja, uma resistência que não altera, quanto maior a tensão, maior tende a ser a corrente, tá? Que vai passar naquele fio. A 10. Raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam as nuvens de tempestades na atmosfera ao solo. A intensidade típica de um raio é de 30.000 amperes, cerca de 1.000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. E eles percorrem distância de ordem de 5 quilômetros. Desculpa. De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que o estabelecer uma descarga elétrica no para-raios, conforme a figura, o que vai acontecer? Então, olha só, as nuvens aqui em cima, elas estão com cargas positivas, tá? Para que o raio aconteça e chegue no chão, ou seja, há um encontro de cargas. Aqui tem que estar com carga o quê?
negativas. Então, olha só. Vou tentar editar isso, mas tudo bem. De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que ao estabelecer uma descarga elétrica no para-raios, ou seja, os elétrons passam do para-raio para a nuvem, ou seja, porque carga negativa está aqui, certo? Ao entrar em contato com a carga positiva das nuvens, há essa troca, sempre de elétrons, tá? Nunca de prótons, tá bom, pessoal? Sempre o que tem a troca dos átomos, tá? É sempre os elétrons, ok? E a 11, né? É um esquema bem simplesinho de fazer, tá bom? Se vocês quiserem fazer em casa, podem fazer, tirar foto e me manda, que vocês vão achar bem legal, tá? Então, você pega uma pilha, pega um fio condutor e coloca a lâmpada igual tá aqui, tá? Aí vocês vão me falar qual vai acender e qual não vai acender desses modelos, se for o modelo do Carlos, do João, do Matheus ou do Pedro. Então, aqui, ó, aqui já te dá a resposta, né? Qual desses aqui vai acender? Somente a do João e a do Pedro. Por quê? Aqui, olha só, vocês podem reparar que aqui o fio e o pluguezinho aqui da pilha está no mesmo lugar, então não vai ter como ter o fluxo de energia. Aqui no do Matheus, olha só está num polo ligado, então também não tem como ter um fluxo e uma troca de energia através de algum fio. Olha aqui o do Carlos, do João, opa, está o polo negativo ligado no fio, ligado a uma base, e o polo positivo ligado a outra base da lâmpada, então a luz acende. Mesma coisa aqui do Pedro, olha lá, ele só inverteu o local, ela pôs aqui, ó, a basezinha aqui no polo positivo e o fio ligado na lâmpada, naquela parte metálica dela, então vai acender. É preciso que a corrente elétrica passe por dentro da lâmpada e pelo material para que fosse ligado. Certo até aí, pessoal? Dúvidas eu sei que vai ter bastante. Manda lá no grupo que a gente vai tentando responder da melhor forma. Até mais.